Mais cedo o pastor Beto dizia que a nossa missão, o nosso campo missionário, começa onde estamos e vai até onde Deus nos quer levar. Portanto, vamos começar esse tempo, ainda sentado como estamos, a pedir: Senhor, eu quero ser usado como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Vamos pedir ao Senhor que Ele possa nos sondar e nos usar. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor,
que Deus nos possa usar, é esse o nosso desejo. Sabem, eu não sei sinceramente como tu chegaste aqui, mas eu sei de uma coisa: Deus não te trouxe aqui para assistir mais um congresso, mais uma conferência, mais uma palestra. Estás aqui para ouvir o Senhor te dizer que quer te usar. Isso está no seu sangue. Isso pode ser até o sangue, mas sem dúvida será pelo sangue de Jesus. E é por isso que nós temos um tema. Vamos ficar juntos de pé e vamos recitar o tema do nosso congresso missionário. Está a ser projetado. Vamos dizer em uma só voz: vitória pelo sangue. Só as mulheres. Vitória pelo sangue. Homens, vamos mostrar como se faz? Vitória pelo sangue. Vou dar outra chance às mulheres. Vá, mulheres. Vitória pelo sangue. Amém. É isso. Nós temos a vitória pelo sangue. E isso é baseado num texto bíblico. A nossa divisa está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Vamos ler em uma só voz. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Amém. É isso. É nisso que nós acreditamos, porque há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. O nosso hino oficial diz exatamente isso, e é o que nós vamos cantar nesse momento: o poder do sangue. Do teu pecado te queres livrar. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo maligno escapar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar? Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas se pode tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal? Terás no seu sangue. Só as mulheres, há poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o Agora os dom homens, de há poder, Jesus. vamos lá? Há poder. É bom todos juntos, vamos lá? Há poder? Há Poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus.
ao pecador. Oh, aceita o dom de Jesus. Oh, aceita o dom de Jesus. Aleluia! É esse o sangue. É esse o que nos dá poder, que nos dá vitória. É o sangue de Jesus derramado na cruz por mim e por ti. Vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 4, depois 10 a 12. Vai ser projetado para a gente conseguir ler todos numa mesma tradução. Vamos fazer a leitura de forma intercalada. Portanto, os homens começam a ler, depois as mulheres a cada vez que for trocando o ecrã. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Duras palavras, mas é real. Sabem, quando Paulo escreve essas coisas, parece que ele estava a ver um panorama dos nossos dias. Presunçosos, inimigos de Deus, mais amigos do mundo, irreconciliáveis. Perseguições acontecem a todo momento, em todo o mundo. E nós estamos aqui confortáveis, na Europa, no Brasil. Não somos perseguidos. Temos liberdade para cantar em alta voz. Há poder! E o que fazemos? Sabem, nesse momento, irmãos nossos estão a ser perseguidos. Nesse momento, irmãos nossos estão a arriscar a sua própria vida para que outros possam ouvir que há poder, força sem igual no sangue de Jesus. E nesse momento nós vamos orar por eles. Nós vamos orar pelos nossos irmãos que estão a ser perseguidos, por nossos irmãos que estão a lutar até o sangue para que outros conheçam a verdade. Eu vou te desafiar a juntar com mais 2 pessoas, grupos de 3, de preferência que não veio da mesma casa. No caso da Rosemary está liberado para poder orar em inglês, está bem? Os outros, grupos de 3, vamos orar pelos missionários espalhados, pelos nossos irmãos que andam a ser perseguidos. Nós vamos ter um tempo de oração nesse momento. Podem se movimentar, podem mudar os bancos. Vamos orar uns com os outros e uns pelos outros. Exato, a gente fica aqui que a gente da Canadá começa a tocar.
encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém. Eu não faço ideia do que tu estejas a passar, mas eu posso te garantir que na oração nós encontramos o que nós precisamos, que é o nosso Deus. E sabem, alguém que nos pode falar muito sobre isso, vou chamar aqui à frente, o pastor Gessé de Carvalho. É assim que tenho que o apresentar, é assim que farei. Podem sentar, queridos. O pastor Gessé de Carvalho é um amigo, antes de mais. É um grande amigo, lá da minha região, lá do Rio de Janeiro, da nossa zona, Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. E antes dele falar aquilo que vai nos dizer, quero orar pela vida dele também. Afinal de contas, sei que muitas vezes no campo é a oração que sustenta, portanto, vamos falar com Deus.
Paizinho, eis-nos aqui nessa tarde, Senhor, gratos a Ti pela vida do meu querido amigo, ó Deus, irmão Gessé. Obrigado, Senhor, porque Tu tens usado poderosamente a sua vida e da sua esposa, de seus filhos, ó Deus, na Tua obra. Obrigado, Senhor, porque ele tem sido um porto seguro para tantos que andam em países perseguidos, ó Pai, e através da sua vida eles encontram a Jesus, encontram, ó Pai, em Ti um abrigo, um refúgio, e através das suas orações, ó Pai, Ele pode também acalmar tantos que estão ali precisando. Eu te peço que hoje uses a vida do Teu servo para falar a nós, aos nossos corações, que nós tenhamos ouvidos abertos e corações atentos àquilo que virá, Senhor, do Teu coração para nós. Usa-o mais uma vez para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Tens aqui água se precisa. Salam aleikum, bismillah, besul masih. Amém? A paz seja convosco em nome de Jesus, o Messias, né? O muçulmano se cumprimenta salam aleikum, né? Eles dizem a paz seja com vocês, mas o interessante é que eles fazem isso mesmo que seja uma pessoa para uma pessoa. E o salam aleikum é com vocês, o kum é o sufixo do pronome, né? Pronome pessoal, plural, né? Vocês. Então, a paz seja com vocês. E ele faz isso mesmo que seja só uma pessoa, porque ele, ao cumprimentar você, ele também está a cumprimentar o din, né, do bem, e o din do mal, que está junto com você. Então, existe essa crendice, né, e essa superstição. Aqui eu posso dizer salam aleikum, porque, né, são vocês, né, não estou aqui acreditando aí na presença, né, de um din do bem, ou seja, um anjo, né, do bem, um anjo do mal aí no seu ombro, né, como aqui a gente vê nos desenhos, né, animados para você fazer. Então, a paz de Jesus seja com vocês. É uma alegria muito grande, né, estar novamente aqui, pastor Alberto, está a rever amigos, pastores queridos, irmãos, que a gente já tem encontrado em alguns lugares, em alguns congressos, em algumas igrejas, e rever e conhecer alguns irmãos novos. Então, essa recomendação do Pablo diz assim: poxa, mas Gessé, você já não está cá em Portugal, já há tanto tempo vivendo cá? Sim, então não é para minha segurança, né? Porque nós vamos agora, mês que vem, eu e a esposa, nós vamos estar no Iraque, e depois Jordânia, para visitar os nossos projetos missionários lá. Então, nós entramos sem problema nenhum, né, nos países. Mesmo quando moramos, né, vivíamos lá, sempre nos identificamos como seguidor de Jesus, como crentes em Jesus Cristo. Nunca tivemos essa questão de dizer, não, somos missionários secretos aqui, não falamos que somos crentes. Não, sempre assumimos a nossa posição como crentes em Jesus Cristo, para todos, em todos os lugares, mesmo na polícia ou na imigração. Não sou crente, nunca tivemos problema nenhum com relação a isso. Agora, a nossa preocupação hoje é com os nossos colegas com quem nós visitamos e nós vamos estar. Então, eu posso entrar, né, e eles vão nos deixar entrar, e depois eles vão saber, bom, esse missionário aí, essa pessoa que trabalha com missionário, se alguém publica alguma coisa na rede social, olha o missionário, e coloca o meu nome, trabalha com missionários muçulmanos no Oriente Médio, quer dizer, quem vai ficar com problema são os nossos colegas, né, principalmente os nacionais, né, os brasileiros que estão lá. Muito provavelmente a polícia vai, na renovação de visto, vai mandá-los embora, eles não vão entrar mais lá, né? Alguns às vezes sofrem uma certa pressão, mas eles vão ser mandados embora. Agora, o problema são aqueles nossos irmãos que estão lá, principalmente aqueles que vieram do islamismo. Esses sim correm, né, um risco muito sério de vida. Então, por isso a gente pede, a gente mantém essa política de segurança, porque a gente não sabe, né? Então, se alguém porventura publicar, o missionário Gessé Carvalho teve lá na nossa igreja, ninguém sabe quem é Gessé Carvalho lá, e a gente não menciona nome de país aqui quando eu falo, nem os nomes das pessoas que eu vou usar são sempre também codinomes. Então, não há problema com relação a isso, tá bem? Então, vamos lá, para a gente estar falando esse tema sobre a igreja em países perseguidos e depois experiências de missões. E nós vamos juntar as duas palestras, fazer, né, uma sequência hoje e amanhã. Pode liberar aí a questão dos lados. Então, eu queria primeiro apresentar aí a questão, quais são os nossos objetivos
com essas duas apresentações. Eu vou falando aqui depois quando eles conseguirem lá. E deixa eu dizer, parte dessa apresentação, ela está inserida num congresso que foi feito no período da pandemia, onde nós fizemos um congresso no Brasil online sobre a igreja perseguida, sobre a igreja sofredora. Então nós pegamos algum material que já tínhamos produzido, junto com o pastor Alcir e outros, e adicionamos outras coisas para trazer para os irmãos. Então, o que a gente quer nessas duas apresentações? A gente vai ver a ideia de que missões, igreja em missão é sempre igreja em perseguição, ou pelo menos de alguma forma, em alguma resistência. Não existe igreja em missão, eu vou aproveitar aqui, se não existe país, lugar difícil, também não existe lugar fácil. Então eu quero dizer assim, não existe igreja em missão que não exista dificuldades, algum tipo de hostilidade, algum tipo de perseguição ou algum tipo de resistência. Então perseguição, ela vai existir em todos os lugares. O que vai definir o nível de perseguição que nós vamos sofrer está relacionado com o engajamento nosso em relação à missão. Então, o que eu quero defender, aos irmãos nessa tarde e amanhã é exatamente isso. Perseguição, ela vai existir, ou a hostilidade, ou a resistência, ela vai existir, e o nível dela vai depender do tipo de engajamento que nós teremos em relação à nossa missão, ao nosso compromisso de testemunhar. Pode passar ao próximo slide. Então, quais são as reflexões que nós vamos fazer? Primeiro, a ideia da refletir missões nesse contexto de países onde há uma resistência maior, onde há perseguição. E no nosso caso, como trabalhamos, a minha coordenação, ela está em todos os países, no norte, no Médio Oriente, norte da África e na região do Sahel africano, que são países de maioria islâmica, alguns de legislação islâmica, não só de maioria, mas também de legislação islâmica. Então são países onde o islamismo tem a maioria. E fundamentar biblicamente esse conceito que nós falamos, igreja em missão, igreja em perseguição. Mostrar que a história da igreja em missão está marcada pelo sangue dos mártires, por aqueles que sofrem, e até hoje ainda continua isso. Pode passar o último aí. Conhecer alguns reflexos da perseguição na vida dos cristãos nesses países fechados, aprender com a fé, resiliência, intrepidez desses irmãos, desses cristãos, nesses países de perseguição, e a gente vai trazer aqui os testemunhos das pessoas com quem nós convivemos, lidamos diariamente, constantemente, e o que nós, como igreja, no contexto de um país livre ou de liberdade, nós podemos e temos a aprender com esses irmãos e essa igreja que vive nesse contexto. Então, pode passar aí, tem um testemunho, a ideia aqui, uma frase, não sei se está depois dessa imagem, pode passar aí a próxima imagem, isso, um líder ali no Oriente Médio, no Médio Oriente, a gente fala aqui em Portugal, Médio Oriente, ele fez essa declaração numa visita com os pastores que nós estávamos ali num dos países, e alguém perguntou sobre a questão do trabalho, sobre a igreja sofredora, e aí a resposta dele foi essa: olha, a igreja sofredora é mais antiga do que se imagina, ela na verdade é a que sempre existiu, e que sempre existiu. Ele diz: cristão sem perseguição ou sofrimento precisa rever seus valores, suas obras, ou rever a seu compromisso e a sua fé em Cristo. Então, esse pastor ficou chocado com essa afirmação, essa declaração desse líder cristão ali na região, e é uma frase que eu tenho usado sempre, em todos os lugares, e para mim mesmo, até que ponto eu tenho enfrentado algum tipo de resistência, algum tipo de dificuldade ao viver a minha vida. O pastor Roberto ontem estava comentando um pouquinho sobre isso, até que ponto. Então, se está tudo muito fácil, está tudo muito tranquilo, se não está vendo nenhuma, se nem o diabo às vezes está muito incomodado com aquilo que a gente está fazendo, tenho que ver alguma coisa, porque é alguma coisa que não está, talvez, caminhando dentro dos propósitos. E por que eu falo isso, irmãos? Porque todas as vezes que eu ouço falar sobre esse contexto de igreja sofredora, ou igreja perseguida,
eu vejo uma intenção que para mim não bate bem. Eu digo até que a minha própria organização às vezes faz isso, né? E eu já disse várias vezes, olha, eu não concordo com isso, eu acho que isso não está certo, porque às vezes essa ideia de explorar esse conceito de igreja sofredora, de igreja perseguida, para mim tem duas intenções. A primeira é aquela de, né, dizer, pobre coitado, né? Coitado desses nossos irmãos, né? Como eles estão sofrendo, e gerar dentro do nosso coração uma espécie de sentimento de comiseração, de dó. E aí quando a gente tem dó, a gente está, né, com o coração comovido de alguma forma, a gente é impulsionado a fazer alguma coisa, né? E aí vem a segunda intenção, que é de alguma maneira a gente, o que eu estou fazendo? Esses irmãos estão lá sofrendo, estão lá fazendo isso, o que eu estou fazendo, né? O que eu estou fazendo? E aí então a gente de alguma maneira tirar proveito disso. Olha, não, então vamos lá, vamos dar uma oferta aqui, e aí levantar recursos com essa questão da pretensão de que tem irmãos que estão sofrendo lá. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos, nós vamos completar 15 anos agora que a gente trabalha, né, nesse contexto, e esse contexto de igreja sofredora e perseguida, na vida desses irmãos lá não existe. Ninguém lá diz assim, eu faço parte da igreja sofredora, eu faço parte da igreja perseguida, porque perseguição e sofrimento por causa da fé, isso é natural para a vida desses irmãos que vivem lá, principalmente aqueles que vêm do contexto do islamismo. Ele sabe que renunciar à sua fé no Islã, né, aceitar a Cristo, se batizar e seguir a Cristo, ele está cometendo, né, dependendo da lei do país, ele está cometendo um crime contra o país. Ele está trazendo vergonha, que a cultura da vergonha, desonra para a sua família, uma desonra para a sua família, e se coloca numa posição em que o próprio familiar pode tirar a sua vida, a vida, né, dessa pessoa, para lavar a honra da família. Então ele tem plena consciência das dificuldades e dos problemas que ele terá se ele assumir esse compromisso de fé. Por isso que em alguns casos a questão da conversão e às vezes até o batismo de uma pessoa nesse contexto demora algum tempo, porque há um tempo de reflexão, de saber o preço que ele vai pagar pelo fato dele ter assumido esse compromisso. Então não existe. Então, por exemplo, o caso daquela imagem, né, da Glória, que a gente sempre conta, foi tutora da minha esposa de árabe quando nós estávamos lá. Para ela é normal, ela, né, ter sido abandonada pelo marido, apanhar do marido, né, apanhar do irmão, ir para a delegacia, ser denunciada, porque ela sabe que isso é o preço que tem para pagar pelo fato de ter aceitado a Cristo e viver a sua fé em Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que eu quero, né, é exatamente a gente entender de que, não sei quando esse conceito surgiu no nosso, né, contexto aqui do Ocidente, mas eu concordo com essa frase, irmão. A igreja perseguida, a igreja sofredora, ela sempre existiu, porque a igreja que nós conhecemos do Novo Testamento é uma igreja que surgiu nesse contexto de hostilidade, de perseguição. Ela se desenvolveu, cresceu, fez missões e fez com que o evangelho chegasse até nós nesse ambiente, nesse contexto de hostilidade. A um determinado momento passa a existir uma igreja supostamente livre, né? Mas esta igreja perseguida, sofredora, ela sempre existiu e sempre esteve presente, está lá até hoje, né? Fazendo parte da história, testemunhando, comprometida com a missão. Então, pode passar, tem aí algumas outras frases que eu queria colocar, né? O Andrew Walls, ele diz, jamais existiu uma sociedade, seja no Oriente ou no Ocidente, no passado ou no presente, que pudesse absorver a palavra de Cristo em seu sistema, sem que isso não produzisse, ou sem que isso, né, não produza sofrimento ou dificuldades, né? Eu tenho uma citação do René Padilha, num dos seus livros, que ele diz assim, hoje em dia é difícil aceitar que o sofrimento é um elemento essencial da missão. Pelo menos na América, e América Latina em especial, nós os cristãos nos acostumamos a viver em ambiente de tolerância religiosa, onde não nos custa nada, ou nos custa muito pouco confessar a nossa fé. Porém, não podemos esquecer que até poucos anos atrás estávamos sujeitos ao desprezo e escárnio pelo simples fato de sermos evangélicos. O problema de encararmos hoje é outro, é de nossa perigosa acomodação à sociedade que nos rodeia,
a fim de que evitarmos o sofrimento. Cada vez que a igreja evita o sofrimento, se coloca acima de seu Senhor, perde sua essência e sua missão. Uma igreja sem cruz é uma igreja sem Cristo, já que o único Cristo que o Novo Testamento conhece é o Messias crucificado, o poder e a sabedoria de Deus. Então, eu quero trazer aos irmãos exatamente esse entendimento de que o tipo de sofrimento, de perseguição, de hostilidade ou de resistência, pelo menos, que nós vamos ter, ele vai depender do nosso nível de comprometimento com a cruz e com a mensagem do Evangelho, né? E aqui a gente não vai, talvez, definir quais são esses, né, esses tipos de sofrimento, de perseguição. A gente vai aqui basear biblicamente isso agora, mas vai depender muito da realidade, da situação de cada um. Então vamos agora conceituar isso que a gente estamos a dizer aqui. Pode passar aí o próximo slide. Mateus capítulo 10, né? Nós vamos ler vamos ver do verso 5 ao verso 39, né? Não precisa ler o texto, a gente vai aqui apresentar aqui alguns versos e algumas coisas. Esse texto faz parte do envio de Jesus, do primeiro envio de Jesus dos seus discípulos, e há uma verdade, pode passar aí, há uma verdade nesse contexto, é que Jesus nunca enviou de uma maneira, vamos dizer assim, sem responsabilidade, né? Jesus enviou os seus discípulos dentro de um contexto de entendimento, de compreensão, de responsabilidade. Esses eram pressupostos do envio de Jesus naquele momento. Ele enviou os seus de maneira responsável. Jesus não os deixou desamparados, mas também Jesus os enviou informando-os acerca da oposição e das dificuldades que eles iriam enfrentar. Então, o que a gente vai ver aí agora nessa narrativa de Mateus, quando ele chama os discípulos, envia, olha, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos e tal. Então, há uma sequência e uma escala em que Jesus estabelece esse nível de hostilidade, de resistência, de oposição e de perseguição que eles iriam enfrentar. Pode passar o próximo slide. Então, ele define aí em 6 níveis ou em 6 frases. Primeiro, versículo 14, o que é que Jesus diz aí? Quem está com a sua Bíblia aí pode ler a primeira parte do versículo 14. Mateus 10, versículo 14. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sabeis vós os vossos feitos. Então, a primeira palavra que Jesus fala, se ninguém vos receber, né? Então, a ideia é de, olha, vocês vão ser evitados. As pessoas vão evitar que vocês entrem na casa deles, elas vão evitar vocês. Ainda no verso 14, né, mesmo quando a pessoa ela recebe, ela está lá, mas o que ele diz lá? Depois vão ser rejeitados. Então, a questão do evitar, depois, olha, não quero saber disso, olha, essa mensagem que estás a me trazer não faz sentido para mim, não tem interesse, então a rejeição. Depois, no versículo 17 a 19, quem é que pode ler aí? Versículo 17 e 19. Cautelai-vos uns homens, e eles vos entregarão aos médios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença dos opositores de vocês, para que servis de testemunho a eles e aos gentios. Então, nesse contexto, versículo 17, Jesus fala, né, de serem levados às autoridades e fala da prisão. Vocês serão presos. Depois, ainda no versículo 17, vocês serão maltratados. Olha, eles vão, né, torturar vocês, eles vão fazer com que vocês, de alguma maneira, parem de fazer o que estão fazendo. Depois, no versículo 23. Quando hoje vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Então, no versículo 23, Jesus fala de perseguição. Olha, quando vos perseguirem numa cidade, olha, vocês façam o quê? Fujam para outra. Então, Jesus eleva um nível agora, né? Prisão, maltratados, perseguidos, agora, e finalmente, versículo 28, qual é o último nível, né, que Jesus estabelece nesse texto de Mateus? Não temais os que matam o corpo e não
Então Jesus já avisa aos seus discípulos: olha, a morte pode ser, né, o caminho, o destino de vocês, mas não temam aquele que pode tirar a vida, né? Quando aqueles 3 pressupostos discípulos apareceram com Jesus, né, olha, eu quero te seguir, e quando Jesus fala para o primeiro assim: olha, as raposas têm seus ninhos, e têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Alguns estudiosos dizem que Jesus estava a dizer: olha, eu estou indo para a cruz, né? Na cruz eu não tenho onde reclinar a cabeça. E ele está querendo dizer a esse discípulo: olha, o teu destino, o destino do seguidor, pode não ser diferente do destino do mestre. Então pensa bem, né? Reflita bem, né? O compromisso que você está, né, desejoso de assumir, se você está pronto realmente a encarar esse tipo de realidade. Então Jesus estabelece esses níveis, né, até a situação de morte. Depois, Jesus, no mesmo texto, ele vai estabelecer as fontes, né, da perseguição. Nesse mesmo texto, a gente consegue identificar as fontes da perseguição. Pode passar o próximo slide. Quer dizer, quais são essas fontes? Primeiro, é social, né? Pode passar o próximo aí, a gente vai... não, isso, pode voltar, depois eu volto aí dos exemplos, isso, mantém. Então, Jesus identifica as fontes de perseguição. Primeiro, perseguição social. Ele diz: tenham cuidado, pois, dos homens, né? Há um contexto na comunidade, na sociedade, que eles vão estar inseridos, que vai trazer algum tipo de resistência, algum tipo de oposição e perseguição a eles. Eles têm esta realidade de sofrer a perseguição social. E aí, eu queria só ressaltar, por exemplo, nos países no Médio Oriente, norte da África, a maioria, né, nesse contexto dessas 2 regiões, alguns governos não são governos muçulmanos, não tem a Sharia, que é a lei, né, que rege a questão das leis do governo. Os países islâmicos, onde a lei é a lei islâmica, então a Sharia, que é o código tanto de ética, de conduta, de vida, a religião faz parte da sociedade, a sociedade é a religião. Então, há códigos e leis que proíbem a questão do proselitismo, do evangelismo, a conversão do muçulmano. Então se torna completamente, isso aí é por parte da questão do governo, né? É política. Mas nos países onde não tem esta lei islâmica, por exemplo, o Líbano, o governo é laico, né? Não há uma definição, uma determinação do governo que uma pessoa não possa se converter. Mas por que a dificuldade da conversão? Por causa da questão da sociedade, né? Os muçulmanos que vivem na Europa formam os seus guetos. E por que a dificuldade de uma pessoa, né? Nós fomos com um pastor há um tempo atrás e diz: por que a gente não faz um trabalho com essa turma ali, onde a gente tem liberdade, a gente pode pregar, vai ser mais fácil, porque eu vejo que se essa turma sair do ambiente onde eles estão, eles forem para um lugar mais livre, eles vão se converter. Eu falei: pastor, é o contrário, quando eles vão para o contexto mais, eles se fecham nos seus guetos, se tornam mais difíceis de ter acesso. Nós temos mais facilidade, porque temos a liberdade, estamos amparados pela lei do país, mas eles se fecham. Por quê? Porque há uma pressão da sociedade em relação à questão da conversão, a família. Então há todo um contexto em que eles sofrem esse tipo de situação. Há a questão política, porque ele diz: olha, vocês vão ser levados diante das autoridades, dos governadores. E a questão religiosa, os magistrados, né, os mestres da lei, eles vão açoitar vocês nas sinagogas deles, e Jesus ali está falando especificamente do contexto judaico. Então, hoje, no contexto dos países onde nós coordenamos, além da questão social, política, nós temos também a questão religiosa, porque o Islã é uma religião anticristo, é uma religião anticristã, né? Eles não aceitam, como o pastor mencionou aqui, né, Jesus como Filho de Deus, Jesus como Deus, o Jesus morto na cruz, ressurreto. Jesus foi mais um profeta, né? Muhammad ou Maomé, o maior profeta que veio depois de todos e estabeleceu aí os últimos conceitos e as últimas leis, as últimas determinação de Deus. Então há uma pressão e há uma perseguição, né, religiosa. Então deixa eu compartilhar aqui alguns testemunhos para a gente não falar apenas, né,
teoricamente, ou pelo menos aí no contexto bíblico, mas pastor Farshid, em vários lugares eu tenho falado, pastor Farshid trabalha com uma organização que é parceira nossa, um trabalho num país, na região, ele no caso eu não tenho dificuldade de falar, porque ele não vive mais lá, e ele mesmo, hoje você já pode ver no Spotify, os podcasts de Jesus Fala Farsi, né? Jesus Speaks Farsi. Então tem lá vários testemunhos, inclusive os testemunhos do Farshid, está em inglês, mas você pode ouvir. Pastor Farshid foi preso, condenado a 6 anos de prisão no Irã, passou 364 dias na solitária, né? Por causa da sua fé, por causa da perseguição política, da perseguição religiosa que existe naquele país, né? Então, se você puder ouvir lá, né, Spotify, Jesus Fala Farsi, ou Jesus Speak Farsi, se você entende inglês, você vai ouvir lá, pega o testemunho do Farshid, você vai assim, se maravilhar com a história desse homem, do que aconteceu com ele na prisão, e como ele saiu da prisão, como é que foi essa experiência, e hoje o Farshid é um dos líderes, né, nessa organização, que nós trabalhamos em parceria, né, trabalhando, discipulando, ensinando, pregando, continuando a pregar o evangelho para os iranianos. Pode passar o próximo, né? Maltratados. Natanael é um obreiro nosso nacional num país ali no Médio Oriente, já trabalha conosco há mais de 15 anos, ele é nosso missionário, né, missionário dos batistas brasileiros, sustentado pelas igrejas do Brasil, e ele tem um testemunho de perseguição, né, de tortura tremendo. O Natanael, no seu batismo, né, há sempre um grupo de pessoas que vão ali naquela região realizar batismos e tal, e aí o Natanael aproveitou numa oportunidade dessa, que tinha um grupo de pessoas estrangeiras sendo batizadas, e aí ele então foi também, entrou lá no meio para se batizar, só que na hora do batismo, havia um policial pegando a identificação de todas as pessoas, para saber quem é, quem que está aqui, quem que está fazendo, né, fazendo isso. Então, quando pegou o documento do Natanael, descobriu que ele era um nacional daquele país. O que você vai fazer? Não, eu vim aqui, eu vou me batizar, eu entreguei minha vida a Jesus. Não, você não pode fazer isso. E aquela discussão, ele com o policial agarrou a cabeça dele, puxou, e ao seu joelho, deu uma joelhada e arrebentou a boca, né, do Natanael, quebrou-lhe os dentes. E aí você pergunta assim, isso impediu Natanael que ele entrasse ali naquele lugar e fosse batizado? Não, ele se batizou. Pela misericórdia de Deus, havia um dentista naquele grupo que estava sendo batizado, né? Deus é tão bom, e aí esse homem pagou a restauração do dente, né, do Natanael. Ele tem dente como se fosse perfeito, né? E agora, algum tempo atrás, né, ele foi preso pelo fato de fazer proselitismo, de estar pregando o evangelho. A polícia o prendeu, levou para a delegacia, ele já é, né, calvo, mas ainda raspou mais a cabeça dele, o algemou do lado de fora, no sol de mais de 40 graus, verão naquela região, temperatura vai a 50 graus, busuntou a sua cabeça de azeite e deixou o dia inteiro exposto ao sol, com a sua, né, cabeça ali a cozinhar, a fritar, né? E depois o soltou e disse: olha, se você continuar a fazer o que você está fazendo, espere que coisas piores vão acontecer contigo. E mandou ele embora: não faça mais o que você está fazendo. O ano passado, dos números das pessoas com quem nós apresentamos o relatório à igreja no Brasil, de quantos foram batizados, quando foram discipulados, 8 pessoas, o ano passado, foram frutos do ministério, do testemunho, do discipulado, né, do Natanael. Perguntei, ele parou por causa da tortura, da perseguição? Não, continua a testemunhar, a pregar o evangelho. Pode passar o próximo. Esse é o Natan, esse é um missionário nosso brasileiro, já foi deportado de 2 países ali na região, ficou preso em um, durante 5 dias, ele ia para a prisão de madrugada, volta das 5 horas da manhã tinha que se apresentar na delegacia, e o liberavam depois de meia-noite, para ele voltar para casa a pé, porque confiscaram o carro, confiscaram todas as coisas, e ele voltava para casa quilômetros e quilômetros até chegar em casa, e aí depois 5 horas da manhã tinha que se apresentar à polícia, e a esposa e os filhos, e ele sempre avisando, olha, né, nós vamos levá-lo para o aeroporto, você não vai ver mais sua esposa, seus filhos, seu filho e tal,
e depois de 5 dias levaram ele para o aeroporto, e quando chegou lá ele encontrou a esposa e o filho e foram mandados embora do país. Aí saíram de lá, depois iniciamos, eu estava compartilhando um pouquinho com o pastor ali, um ministério num outro país de negócio, tudo certo, e aí quando eles pegaram o visto, né, na embaixada para entrar no país, agora de uma maneira legal, com visto de negócio, de business, para estar legal lá, deixaram a esposa dele entrar e ele ficou preso, e aí eu só pude entrar em contato com ele 24 horas depois, quando ele foi enviado para um outro país, e lá a polícia, né, entregou, ele entra no avião, com o policial, entrega a comissária de bordo, né, o capitão, ele fica ali sentado, no outro lugar, ele só sai do avião depois que a polícia foi retirar do avião, e aí então entrou lá na polícia e perguntou, para onde você vai? Falou, não sei, eu preciso falar com o meu chefe, né, eu preciso falar com o meu chefe, saber, nós entramos em contato, aí compramos a passagem, trouxemos ele para cá, para Portugal, hoje ele está num outro país, né, mas já sofreu 2 deportações, né? 2 expulsões de países por causa da questão da sua fé. Pode passar aí, próximo slide. Então aí está, hoje nós estamos desenvolvendo um projeto como esse. Se você conhece alguém que trabalha com fazenda, a agricultura, quiser nos ajudar a investir nesse projeto, nós estamos num país ali na região do Sahel, desenvolvendo uma fazenda, onde o objetivo é a gente ter, além de gerar empregos e, né, desenvolvimento social naquela comunidade, naquela sociedade, a gente também levantar recursos para sustentar outros projetos. Então, você conhece alguém que, né, tenha conhecimento, entendimento. Natanel fez alguns cursos nesse sentido, claro, mas estamos ali, né? Pode passar? Deixa eu ver se... isso aí, a gente já falou sobre isso, né, as fontes da perseguição social, política, religiosa, familiar, né, vem a questão da família. Pode passar? E para a gente terminar aqui essa primeira parte, que aí depois a gente vai entrar nessa questão de as experiências missionárias. Bom, a gente faz missões no contexto de país de perseguição, essa realidade que a gente já sabe que existe lá, esses irmãos se enfrentam, sofrem isso, mas isso não os desanima, nem os fazem desamparar, parar de fazer aquilo que eles estão a fazer, e eles estão lá vivendo essa realidade, e então depois a gente vai falar sobre, bom, o que a gente aprende, qual é a lição que a gente tira da vida desses irmãos. Mas eu queria falar uma coisa, aqui, destacar um ponto aqui muito, muito interessante, é que muita gente associa a questão da perseguição, no contexto desses países fechados, muito em relação à proibição de pregar o Evangelho, né? Então, nós não podemos falar de Cristo, o missionário foi mandado embora. Mas os reflexos da perseguição nesse contexto, às vezes ela é muito sutil, em alguns contextos, em algumas situações, e às vezes elas vão muito mais para outros aspectos da vida do que simplesmente a questão de se pregar o Evangelho. Um exemplo, né, que a gente está aqui, vou citar aqui, por exemplo, um jovem muçulmano que se converteu a Cristo, num país muçulmano. Como é que ele faz para casar? A cultura islâmica, né, num país muçulmano, tem aquela questão, a família que providencia essa questão de casamento e tudo. Então, esse jovem, ele se converteu, mas a família ainda continua muçulmana. Então, no futuro, os pais vão arrumar uma esposa, ou a menina, que é mais difícil ainda, mais complicado ainda, vai arrumar um esposo para se casar com ela. E ela não tem como dizer, olha, agora eu me converti, eu sou cristã, eu quero que vocês arrumem alguém que esteja na mesma condição, pelo menos tenha o mesmo coração que o meu. Porque ele continua muçulmano pela lei do país. Em alguns países hoje já é possível, quando uma pessoa nasce, ela não ter o documento de identificação que diz que ela é muçulmana. Nos países do Golfo isso não existe, quem nasce é muçulmano e não existe a possibilidade de ser cristão, mas nos países do Levante, por exemplo, existem árabes cristãos, de origem cristã. Então, quando você nasce num país como Líbano, ou Jordânia, ou Síria, Iraque, então a pessoa vai na certidão, lá no cartório para registrar, e aí no documento está identificando, se ele é de uma família muçulmana, está lá, vai dizer que ele é muçulmano. Se ele nasceu numa família cristã, está lá dizendo que ele é cristão. Então, isso já é uma maneira de se fazer a segregação, né? De você dividir. Então, como o cristão é minoria,
como é que ele faz para arrumar emprego? Quando ele apresenta o seu currículo e o seu documento diz lá, identificando que ele é um cristão. Então, essa jovem muçulmana se converteu, e aí, como é que ela faz para casar? Né? Então, esse casal, por exemplo, que nós estamos ali realizando a cerimônia de matrimônio, uma cerimônia cristã, foi feito depois que eles casaram na mesquita. Então, graças a Deus, nós encontramos duas pessoas que também tinham encontrado, né, entregado suas vidas a Jesus, se conheceram, e aí aquela questão, né, não tem esse negócio de namorar como a gente tem aqui na sociedade. Então, conheceu, está interessado, faz a proposta para a família, tal, casa. Então, eles casaram na mesquita, tiveram que casar diante do Sher lá na mesquita, casamento muçulmano, mas agora o coração deles não é mais aquele. Então, como é que a gente vai fazer? Nós fizemos uma cerimônia na casa de um dos nossos missionários, uma cerimônia cristã, pedindo a bênção de Deus, de Cristo sobre a vida deles. Então, os reflexos sociais que uma família, ou que um jovem, ou que uma pessoa convertida, emprego, né? Há muitos irmãos que perderam seu emprego pelo fato de assumirem a sua fé. Agora, recentemente, nós temos um jovem que trabalha conosco. Ele tem feito um trabalho fantástico online, né? Respondendo perguntas a muçulmanos que estão interessados. Então, ele evangelizou um rapaz de um país ali no Médio Oriente, e esse rapaz entregou a vida a Cristo depois de algum tempo, depois que eles identificam, veem realmente que a pessoa, ela se converteu mesmo, está interessada, aí é que ele tem um contato pessoal. Então esse jovem foi lá, encontrou com esse outro rapaz, falou e tudo, olha, eu quero me batizar, tá, eu quero entregar, Então ele foi batizado e tudo, e o entusiasmo desse rapaz, mesmo com toda orientação, tenha cautela, tenha cuidado, ore, vamos ganhar a sua família primeiro, para que ele tenha esse suporte da família. Mas o entusiasmo dele foi tão grande, ele chegou para a família e disse, olha, não, eu agora não quero mais saber de ser muçulmano, eu entreguei minha vida a Cristo. E então a família começou a perseguir, fazer as coisas para ele voltar atrás, né, se arrepender, voltar atrás, e foi ameaçado de morte, então ele teve que fugir. Então fugiu, passou um tempo, esse nosso, né, obreiro acolheu, recebeu, estava cuidando dele, mas ele, olha, minha mãe entrou em contato comigo, ela quer me ver, quer muito me ver, falou assim, não vá, porque, né, não, mas é minha mãe, ela... E aí quando ele chegou lá, um primo estava também junto e atirou, né, deu um tiro para matá-lo, quer dizer, atingiu, né, numa região não letal. Ele foi levado para o hospital, e aí quando há arma de fogo, a polícia vai lá, e ele não pode acusar o primo, né, porque se ele acusar o primo, ele vai ter que dizer por que o primo tentou o matar. E então, esse jovem está na cadeia hoje por perjúrio, né, por ter dado falso testemunho e não ter apresentado, né, legitimamente a razão do fato dele ter sido atingido por uma bala. Então, os reflexos sociais da perseguição por causa da fé, eles se estendem, né, em escalas assim, muito maiores do que simplesmente a questão da liberdade religiosa, ou de falar de Jesus, ou de ir a uma igreja, de poder cultuar ou não. Então, mas qual é a ideia aqui, irmão, central que eu quero, né, para a gente finalizar aqui? É que eu disse no início, o nível de perseguição que nós vamos ter, ou de resistência que nós vamos ter, ela vai estar diretamente relacionada ao compromisso que nós temos com a missão. A perseguição, ela está diretamente ligada, né, lógico, a esses fatores sociais, religiosos, políticos, mas ele também está diretamente ligado e relacionado ao nosso nível de comprometimento e de compromisso com a missão. A igreja sofredora, a igreja perseguida, ela sempre existiu e ela continua lá, né? E ela continua trabalhando, desenvolvendo. Esses irmãos são inspiração, né, para mim, em todo momento que eu encontro, em cada testemunho que eu ouço, em cada visita que eu faço, cada vez que eu encontro com eles, a me desafiar, a dizer como eu tenho vivido e assumido o compromisso de viver a minha fé e o meu testemunho do Evangelho de Cristo. Não sei se há mais um ou se já é o próximo, né, para o próximo. Sim, aí tem mais a questão, né? Lá Jesus ainda fundamenta, a razão é o ódio, né? Eles odiarão vocês
por minha causa, né? Versículo 22. Aí tem um texto, outro texto de João, pode passar o último aí para a gente fechar, né? Vamos ler juntos? Se vocês pertencessem ao mundo, eles os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. São palavras do nosso Senhor. Então, como nós lemos no início, nós podemos nos acomodar e evitar a hostilidade, a dificuldade, né, ao nosso conforto, e termos esse padrão, como lá lemos o texto do Padilha. Olha, a gente pode entrar nessa zona e vamos viver bem. Eu acho que foi, não sei quem foi que mencionou, não sei se foi o pastor, sobre essa questão, né, da nossa situação hoje, né, de comodidade, ou se foi o pastor ontem, dessa situação da nossa, né, de estarmos aí em conformidade com aquilo que hoje o mundo tem. Mas, se queremos viver piamente em Cristo, como lemos aqui, sofreremos algum tipo de, né, dificuldade, algum tipo de, né, resistência. Pode ser que não chegue até o sangue, mas a resposta e a pergunta é que sempre fica: se tiver que chegar, né, estamos prontos a isso, né? Estamos prontos a isso. Bom, não sei se ainda há algum tempinho aí, ou se, né, se tiver, alguém quiser perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário, fique à vontade. Que amanhã a gente continua falando aí sobre como nós podemos aprender, ou o que nós podemos tirar, né? Como deve ser o nosso comportamento e a nossa atitude diante do testemunho da vida desses irmãos. Alguma pergunta, algum, né, comentário, curiosidade, alguma coisa? Fiquem à vontade. O silêncio diz que, né, estão todos esclarecidos, todos bem. Então. A gente, como turista lá, se a gente estiver passando 1 mês, 2 meses e formos pegos, né, pregando a palavra de alguma forma, somos presos, deportados, como que... Nós fizemos a primeira viagem com voluntários. Para o Médio Oriente em 2000, foi quando nós estávamos lá, 2010, né, 2011, né? Quando surgiu a guerra na Síria, nós somos o primeiro grupo a levar um grupo de voluntários para trabalhar com os refugiados, né, lá na região. E até então não se fazia viagem com voluntários. Então depois, quando assumimos a coordenação em 2014, todos os anos nós temos pelo menos 3 grupos de voluntários para países diferentes que vão trabalhar com refugiados e tal. Então a orientação que a gente dá é sempre essa, assim: siga as orientações, as direções de quem está lá, o que se pode, o que não se pode fazer. Porque dependendo do país, se você for pego fazendo a questão do proselitismo, quer dizer, a polícia pode vir te prender, vai te levar para o aeroporto, vai te mandar embora, né? E pode te deter lá durante algum tempo. Se eles, por alguma razão, quiserem mesmo criar alguma dificuldade, dependendo de como for, eles podem te acusar de alguma outra coisa que não seja o proselitismo, dizendo assim: olha, esse camarada, nós pegamos ele com droga aqui no país. E quem é que vai dizer que você não estava com droga, né? Adultério, né? Prostituição, né? Então podem acusar você de que você estava, né, promovendo prostituição no país, e ser contra. E aí, para não criar problemas com relação, né, hoje com a globalização, todo mundo fica sabendo. Então não, na verdade ele não foi pego, foi mandado embora, está preso por causa do proselitismo. Nosso país a gente é livre, aqui, né, todo mundo tem liberdade. Olha, aqui nós temos cristãos, não existe nada disso. Então eles podem te acusar de alguma coisa, ou então simplesmente eles vão mandar você no aeroporto, vai embora, você fica fechado lá, você não entra lá, né, nunca mais, né? Assim, dependendo do país, né? Dependendo do país, é bem complicado. De repente você não chega nem na mão da polícia, né? Quer dizer, a comunidade, a sociedade mesmo pode, às vezes, fazer alguma coisa. Agora, uma coisa interessante, né? Aproveitando aí esse seu gancho, que eu estava dizendo aqui ontem com o pastor Roberto, assim, eu estou a ler um livro agora falando sobre Deus, né? O conceito de Deus numa sociedade ateísta, ou numa sociedade que não, né,
relevância de Deus numa sociedade secular. Porque eu preciso entender e saber como trabalhar algumas questões aqui, cá em Portugal, com algumas pessoas que a gente tem se relacionado, essa coisa de que Deus não existe, não está, então, porque o contexto de onde eu venho, a realidade de onde eu venho, assim, Deus está em tudo. Então, falar de Deus no Oriente Médio com o muçulmano é a coisa mais fácil que tem, porque ele vai iniciar essa conversa contigo, né? Então, eu não posso iniciar a conversa com ele, mas se ele vier tentar me islamizar, bom, aí ele que começou, né? Bom, você que puxou o assunto. Então, falar de Deus e falar de religião nesse contexto, né, do mundo muçulmano é a coisa mais fácil que tem. Não faltam oportunidades. Por quê? À medida que você faz um relacionamento, começa a conviver, a primeira coisa que ele vai querer depois saber, você é muçulmano, você conhece o Islã, e aí ele vai começar a falar. E aí a oportunidade que você tem de, né, dizer, não, eu creio dessa forma. Então, a gente tem toda essa liberdade, essa possibilidade de falar a partir do momento em que ele inicia a questão da conversa, né? Existe a possibilidade de evangelizar o Oriente Médio através das redes sociais? Sim, hoje tem sido feito, tem sido umas ferramentas muito utilizadas, a questão de redes sociais, né? Como eu disse, esse rapaz que nós mencionamos aqui tem feito. Essa parceria que nós temos com essa organização que trabalha no Irã, hoje uma das principais ferramentas que eles têm utilizado são as mídias sociais, né? No período da pandemia, alguns lugares, hoje o Irã também já abriu bastante, né? Algum tempo atrás, essas questões das mídias sociais eram controladas pelo governo, então você não tinha acesso a toda, né? Era completamente controlado. Hoje eles abriram um pouco mais, então tem sido muito mais fácil chegar às pessoas através das mídias sociais. Então, isso tem trazido resultados assim extraordinários, né? Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vai ver aí os resultados que Deus tem feito naquele contexto ali, algo realmente extraordinário. Então, tem sido uma das ferramentas muito utilizadas a questão das mídias sociais, sem dúvida. E as famílias que vão, né? Qual é o risco ou a segurança que eles vão? Eles vão, eu creio que eles vão pelo amor, né? Quando decidem ir é que tem, mas nisso tudo tem os filhos, a escola, isso tudo, no contexto disso tudo. É o que eu disse, né? A questão de os reflexos sociais são muito grandes. Então, por exemplo, um pai que se converte, e às vezes a família às vezes se converte toda, pai, mãe, filhos. Nós temos um caso, né, num país também ali no norte, né, na região do Iraque, em que os avós paternos e maternos estavam tentando tomar as crianças dos pais porque eles se converteram e estavam ensinando os filhos no caminho, né, errado. Então eles tiveram que fugir, tiveram que ter a questão de retirá-los do país com os filhos, para que, senão, eles perderiam a guarda dos filhos por causa da sua fé, né? da fé em Cristo. Então, há implicações inúmeras, né, com relação à questão da decisão. É um desafio, né? Mesmo manter um filho que está... os pais se converteram, estão ensinando, estudando a Bíblia com eles em casa e tal... e esse filho em casa, na escola, às vezes não falar e não, né? A gente tem testemunho, histórias também de filhos de ex-muçulmanos que se converteram e que debateram com professoras, né, na sala de aula, não, isso não está certo, né? Jesus é que é o caminho, então Muhammad não tem. Então, assim, é algo, como eu disse, irmãos, a realidade da perseguição, ela está presente. Isso não impede esses nossos irmãos de viverem sua fé, de testemunhar e de serem ousados, intrépidos naquilo que estão fazendo. E eles sabem dos riscos que eles estão a correr, eles sabem das dificuldades que vão enfrentar, e isso não os intimida, né? O pastor falou sobre os voluntários, o que uma pessoa faz. Sim. Nós temos vários projetos sociais nessas regiões, né? Em especial com refugiados, alguns até em parceria com a própria, né, a Acnor, então nós costumamos levar voluntários da área da saúde, educação, esporte, em várias outras áreas,
para irem passar, viver um tempo, ter um tempo de experiência com esses, né, com essas pessoas, esses refugiados, alguns já alcançados para Cristo, outros não. Então eles vão servir de apoio aos missionários que lá estão, a trabalhar com esses projetos, e vivem essa experiência de viver missões, né, nesse contexto, de uma maneira de atender, né, de auxiliar as pessoas que lá estão. Essas viagens, nós já temos voluntários, né? As viagens, nós temos viagens de curto prazo, de 10 dias, 12 dias, 15 dias, todos os anos nós temos essas viagens de curto prazo, mas nós já tivemos voluntários, por exemplo, que foi individualmente para passar 6 meses, por exemplo, países como Jordânia, você pode ficar 6 meses com um visto de turista, é lógico que você... você fica 6 meses sem precisar sair do país. Se você quiser voltar, ficar mais 6 meses, você tem que sair, voltar e entrar no processo de novo, dá para ficar até 1 ano. Líbano são 3 meses, nos outros países você pode ficar 3 meses direto no país como turista, sem dificuldade nenhuma, né? Principalmente quem tem passaporte, né, o brasileiro tem essa facilidade. Eu não sei, eu já tenho meu passaporte, né, português, mas eu ainda não quis aí, né, sujá-lo com carimbo aí dos países. Eu estou deixando para ir para outros lugares. Deixa o brasileiro que já está todo sujo lá com os carimbos só dos países. Dizem, você viaja muito, viaja. Aí quando pega meu passaporte, olha, só vou para lugar bom, assim, né? Nunca me mandaram para ir para a Suíça, né? Para poder fazer, mas só para lugares assim bem legais, né? De ir. Então, mas muito bons. Esse voluntário lá, sim, geralmente o voluntário ele levanta o seu próprio recurso. A gente, né, dá toda a orientação de quanto ele vai precisar por mês para ter a questão. Alguns lugares nós temos base onde a gente pode acolher e receber ele, né, nesse lugar. Outros lugares a gente vai ver se há possibilidade de estar junto com o missionário que está lá, ou se vai ter que alugar, arrendar algum lugar para ele ficar durante o tempo, mas o trabalho vai ser sempre com o missionário que está no local, feito com o missionário que está no local. Isso é acompanhado, né, para ter. Tá bom? Gente, obrigado. Amanhã a gente volta aqui, se Deus quiser. Obrigado, Gessé. Gessé tem uma frustração, ele não conseguiu me levar para o Oriente Médio. Cerca de 6 anos atrás, quando eu me apresentei para missões, eu fui conversar com ele, mandaram-me falar com ele. Eu disse, não, mas eu vou para Portugal, eu não vou para o Oriente Médio. Não, mas vai falar com ele, que ele vive em Portugal. E a gente começou a conversar e ele disse, vai para o Oriente Médio. Eu disse, não vou para Portugal, Deus está me chamando para lá. Portanto, Zé, é mesmo sempre um privilégio te ouvir. É sempre bom estar contigo, é sempre bom ver aquilo que Deus tem feito através de ti. Eu sempre digo e volto a dizer, tenho orgulho de ser teu amigo e de ver aquilo que Deus faz na tua vida e através de ti.